Você já ouviu algum ditado? Você já ouviu algum ditado? Ouviu? Poderia quase que sem dúvidas afirmar que sim. Porque no nosso país existem vários ditados populares. Alguns desses ditados, eles falam de uma forma muito inteligente a respeito da realidade. Um exemplo de um ditado assim é aquele que diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Muito bem. Esse ditado ele nos mostra que até a coisa mais frágil, com o processo correto e no tempo correto, ela pode vencer o maior desafio ali que é imposto a ela. Existem também ditados que muitos acham que são versículos. Por exemplo, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Esse ditado muita gente acha que é um versículo, aí quando vai procurar na Bíblia, não tem. E essa ideia, apesar de ser bíblica, ela não está expressa na Bíblia. Existem alguns outros ditados que falam de um modo irônico da realidade. Por exemplo, tem um ditado que diz que chocolate não engorda. Quem engorda é você. Existe uma versão gospel desse ditado que diz que crente não engorda, ele só amplia o templo do Espírito. Então, mas existem ditados, para além desses, que são verdade e que têm um forte embasamento bíblico. E um desses ditados é o ditado muito comum que diz que a união faz a força. A união faz a força. E a verdade é que esse ditado ele é bíblico porque diversas vezes a Bíblia nos apresenta o poder de um povo unido. O próprio Deus, ao olhar para a união em torno da Torre de Babel, ele disse que eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada impedirá o que eles planejam fazer. O próprio Deus confirmou que a união faz a força. Então, esse ditado é verdadeiro. A união realmente faz a força. Mas, se é verdade este fato, o oposto também é verdadeiro, nesse caso específico, pelo menos. Porque a desunião, ela leva à fraqueza. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós vivemos tempo em que quase tudo tem estado em um ambiente, ali, em uma condição de fragilidade. Se observarmos bem, nós veremos a desunião como uma marca, principalmente aqui no nosso país. Por exemplo, nós vemos a desunião entre os poderes da República, não se policiando da maneira adequada, mas causando dificuldade uns para os outros. E o resultado disso é que temos uma política frágil. Na desunião que marca os nossos dias, nós vemos sempre instituições, indivíduos sofrendo de certo nível de fragilidade. E essa desunião, ela infelizmente também marca o povo de Deus. Não é incomum a gente ouvir falar a respeito de igrejas divididas, de igrejas rachadas, de igrejas que têm dentro de si diversos partidos. E esse é um dos motivos pelos quais as igrejas hoje estão extremamente banalizadas, de modo que hoje nós vemos o mundo dando gargalhadas do povo de Deus. Muito do que tem sido chamado de igreja nos tempos de hoje não passa de um grupo de pessoas lutando pelos seus próprios interesses, mas que estão muito longe de poderem serem descritos como um povo unido. E esse problema da desunião na igreja, mesmo sendo tão comum hoje, ele não é algo exclusivo do nosso tempo. Na verdade, a igreja de Corinto, já no primeiro século, enfrentava sérios problemas de desunião. Paulo, informado sobre isso, ele dedicou uma porção da sua primeira carta para confrontar o problema da desunião na igreja de Corinto. A partir do versículo 10, o texto que foi lido pela irmã Návina, o texto ele vai abordar, ali do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai abordar esse tema, e ele leva a igreja de Corinto a analisar sua situação e a buscar um retroceder daquela condição inicial. E nesse estudo a gente vai tentar observar pelo menos a primeira parte do que Paulo disse para aquela igreja. Hoje eu não vou continuar a série em Tiago, e a razão disso é porque, devido aos estudos para a clínica teológica, eu me deparei com o texto de Tiago seguinte. Eu achei que aquele texto ele precisaria de uma grande atenção. Eu acho que ele é um texto muito rico e que vai falar muito à nossa igreja. Então, por estar dividido nessas tarefas, eu resolvi trazer uma pregação um pouco diferente e poder ter, posteriormente, a oportunidade de me debruçar de uma maneira mais adequada sobre aquele texto.
Então, hoje a gente vai tratar esse problema da desunião. Na verdade, nós vamos hoje receber uma exortação à união. E nós veremos esta exortação por meio de 3 verdades que, se compreendidas e praticadas, podem tornar uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja que influencia a sociedade e o seu meio em geral. Nós vamos meditar nessa verdade, mas antes disso nós vamos orar. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por Teu amor, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Seja conosco, Pai. Abençoe esse momento de meditação para que venhamos a buscarmos ser uma igreja unida, um povo que fala a mesma língua e que está trabalhando em direção ao mesmo propósito. Muito obrigado por esse momento, seja conosco, faça que eu venha a ser claro aqui, faça que os irmãos venham a manter o coração deles cativo à Tua palavra nesse momento. E nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, essa igreja é uma igreja forte ou uma igreja fraca? Na sua análise, você que é membro desta igreja. Se você acha que a igreja é fraca, ou se acha que a igreja é forte, saiba que muito disso diz respeito à situação em que nos encontramos a respeito da união. Por isso, nesse estudo, nós vamos ver 3 verdades que são relevantes para a nossa igreja. Não são 3 verdades opcionais, mas são 3 verdades que devem ser assimiladas de um modo real pela nossa igreja, de modo que nós venhamos a praticar o que vamos ver aqui para que nos tornemos uma igreja mais unida. Então, veremos 3 verdades apenas no versículo 10 de 1 aos Coríntios, capítulo 1. E a primeira verdade nós encontraremos logo na parte A deste versículo. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, se você não abriu ainda, como eu. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu tinha aberto, mas o vento levou. Agora deu certo aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. O versículo 10 hoje vai ser o alvo da nossa atenção. Nós vamos esmiuçar esse versículo. Vamos observar uma primeira verdade na parte A desse versículo, que vai dizer: rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, irmãos. A primeira verdade relacionada à união, que veremos nesse texto, baseado nestas 2 palavras iniciais, é: a nossa união como igreja, ela existe. Não é que nós devemos trabalhar para que a nossa igreja venha a ser um grupo de pessoas unidas. É que a nossa união já existe. A nossa união existe. Essa é a primeira verdade abordada aqui e vamos entender isso melhor. Paulo começa essa seção da sua carta com uma expressão bem forte. A expressão aqui é rogo-vos. A ideia aqui não é de um pedido qualquer, de uma solicitação comum. Paulo, com essa expressão, ele está transmitindo dor, ele está transmitindo cuidado, ele está transmitindo amor. Isso porque essa expressão, ela traz a ideia de implorar, de suplicar, de pedir encarecidamente. Paulo aqui faz um apelo, um pedido potente, forte e sincero. E para quem era dirigido esse pedido? A quem é que Paulo estava pedindo o que ele pediria logo na sequência? Quem era o alvo da petição de Paulo? O texto diz: irmãos. Paulo enxergava os crentes de Corinto como irmãos. Aqueles cristãos, eles estavam naquela igreja montando facções, e com isso estavam desonrando o nome do Senhor. Era uma igreja que estava assumindo para si partidos. Um dizia ser de Cristo, outro de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Mas mesmo diante dessa rebeldia, eles não podiam fugir de um fato inescapável. Mesmo com problemas, uma igreja verdadeira, ela é composta por irmãos. O vínculo que os prendia era maior do que eles mesmos. Antes de nos aprofundarmos nas outras questões quanto à união, é fundamental que a gente compreenda esta verdade aqui. Se estamos em Cristo, se cremos no Evangelho, somos irmãos. O termo irmão hoje, ele tem sido banalizado de um modo que as pessoas não compreendem mais a verdade que está sendo expressa quando nós usamos esta palavra. O termo irmão, em geral, ele mais ou menos é uma gíria gospel. Por exemplo, a gente viu hoje a palavra Minas, viu as palavras Minas, que é as minas lá, né?
Tem a palavra manos também, a gente brincou hoje. Isso é gíria. Mina é mulher, mano é homem. Mas a gente usa, às vezes, uma terminologia gospel para falar das coisas. E ainda bem que as nossas igrejas bíblicas elas são menos incisivas nisso. Por exemplo, tem igreja que chamam pessoas de vasos. Então, aí é complicado, dependendo da conjuntura física da pessoa, pode ser uma ofensa séria. Mas o que nós temos aqui é este fato, que muitas vezes a gente banaliza essa ideia de irmãos. Diz assim, e aí, irmão? Tudo bom, irmão? E aí, irmão? E a gente não compreende o que de fato estamos fazendo. Porque para os membros de uma igreja, para os verdadeiros membros de uma igreja, a união não é uma opção, ela não é uma escolha, ela é primariamente uma condição, um status, uma característica inegociável. Quer queira você, quer não, os crentes são unidos. E essa ligação é tão profunda que você é irmão de qualquer outra pessoa que professe verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Desse modo, quando falamos de união, não estamos falando de uma coisa quase que inalcançável na igreja, como muitos pregam. Muitos falam de uma igreja unida como se fosse uma igreja utópica, uma igreja de livros, de conto de fadas. Não, quando a gente fala de união, a gente está falando de uma coisa comum à noiva de Cristo. Mas você diz, não, mas no nosso meio existe muita desunião. Isso significa que existem muitas pessoas que não entenderam ainda o verdadeiro evangelho, porque as pessoas que entenderam o evangelho, elas compreendem e labutam, trabalham em prol da união que já existe entre eles. Os membros da igreja de Morada Nova são meus irmãos. Paulo enfatiza essa verdade para os cristãos de Corinto. Mesmo em meio a confusões, mesmo em meio a problemas, esse é um estado que é irrevogável. Nós somos irmãos. E este fato de sermos irmãos, de termos esta ligação intrínseca a partir do momento em que cremos em Cristo, ele gera algumas implicações. A primeira delas é que o meu irmão é meu irmão e não uma outra coisa. Isso é importante porque muitas vezes, em determinadas situações, nós nos esquecemos dessa verdade. Os crentes de Corinto, eles poderiam facilmente se sentirem tentados a começar verdadeiras guerras na igreja. Isso de fato estava acontecendo ali. Eles podiam esquecer que ali não era um ambiente de guerra, porque os que estavam ali não eram inimigos apontando armas uns para os outros, mas quem estava ali reunidos eram irmãos. Isso também acontece conosco. Muitas vezes, numa reunião, quando o clima esquenta, nós tendemos a esquecer que aquela pessoa que está à nossa frente não é um adversário. Quando os ânimos ficam acirrados, quando as ideias se chocam, muitas pessoas têm a tendência de esquecer que não é um inimigo que está ali, mas um irmão. A nossa missão não é batalhar, estraçalhar, esmagar nossos irmãos, mesmo quando eles são contrários ao que nós entendemos ser o correto. O nosso relacionamento ele deve ser um relacionamento marcado por uma irmandade, que implica, de alguma maneira, em uma união fraternal, em uma união de amor. Isso nos leva diretamente para a segunda implicação, que é, o nosso vínculo, ele não é um vínculo de momento, mas é em todas as horas e circunstâncias, nós somos irmãos. Logo, isso nos leva a entender que o que o meu irmão faz é da minha conta. Irmãos, observem bem o que eu estou falando aqui. Analisem bem o que está sendo dito aqui. Porque, hoje em dia, o que tem sido pretendido, almejado por alguns, é uma igreja impessoal. Uma igreja em que eu posso sumir na multidão. Uma igreja em que a minha vida é a minha vida, meus negócios são os meus negócios, mas eu não devo explicações a ninguém. Eu não devo falar nada a ninguém. Eu não tenho por que me importar com a vida das pessoas. E nós até temos um vínculo, mas aquele vínculo é no momento da adoração. Mas, irmãos, não. Nós somos irmãos, então, o que alguém faz aqui diz respeito, traz prejuízos ou lucros para a vida de todos aqui. Não existe a ideia de cada um por si, para quem entendeu o Evangelho.
Os pecados dos nossos irmãos devem gerar no nosso coração compaixão. Se nós vemos alguém pecando, a gente deve confrontar essa pessoa em amor e fazê-lo se afastar do pecado. O mal que marca a vida de alguém aqui deve nos fazer sofrer, porque estamos ligados. É triste, irmãos, nós observarmos a reação de algumas pessoas ao se depararem com a notícia de que alguém caiu. Às vezes é um suspiro de bem feito, mas não. A queda de alguém deve gerar tristeza no nosso coração. O afastamento gradativo de alguma pessoa aqui, a inatividade de algum, a ideia de indiferença para com a igreja deve gerar no nosso coração tristeza. Porque quem está agindo daquela maneira não é um indivíduo que vai tomar de conta da sua própria vida e pagar pelos seus próprios erros, mas é o meu irmão. O meu irmão. Irmãos, entendam bem isso. Nós devemos disciplinar os nossos irmãos, devemos conversar com eles, devemos sempre ter o objetivo de ajudar. E quando o irmão frustrar as nossas expectativas profundamente, nós não devemos chegar até ele com uma espada furiosa, pronto para destroçá-lo, mas nós devemos ter ali um abraço, porque aquela pessoa que está caindo tem um vínculo comigo. Isso ainda implica, irmãos, que o nosso relacionamento, ele não deve ser um relacionamento superficial. Nós devemos buscar uma comunhão verdadeira com os nossos irmãos. Nós temos uma nova família, porém, infelizmente, nós normalmente temos a tendência de buscarmos um bom relacionamento, um relacionamento profundo, apenas com as pessoas com quem nos identificamos. À medida que outras pessoas acabam recebendo de nós um tratamento completamente equivocado por não termos a mesma personalidade ou os mesmos interesses. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que deveria ser possível para qualquer pessoa aqui chegar para qualquer um aqui e confessar suas fraquezas, pedir oração e compartilhar suas lutas com liberdade. A igreja deve ser o lugar de apoio, onde os soldados de Cristo fazem curativos uns nos outros. A igreja deve ser a árvore refrescante em que nós podemos correr para debaixo dela, em meio ao sol escaldante desse mundo. A igreja deve ser o abrigo que nos ajuda em meio às tempestades da vida. A igreja ela não pode ser como um mundo. Observem bem, nós vivemos uma era em que as máscaras elas são incentivadas, em que nós sempre temos que parecer bem, em que a gente deve postar quase que diariamente como a nossa vida é perfeita, mas a igreja ela não é um lugar assim. A igreja é um ambiente de perversos, de pessoas que não têm nada exceto Cristo. A igreja é o lar das pessoas que olham para Deus e dizem: ser propício a mim, pecador. Se nós vivêssemos o padrão da Bíblia de um modo mais exato, nós deixaríamos nossas máscaras de lado e levaríamos as cargas uns dos outros, seguiríamos chorando pelos pecados dos nossos irmãos e nos alegrando pelas vitórias de cada um deles. Profundidade. Essa é uma marca que implica do fato de sermos irmãos. Se você tem um irmão e não fala com ele, está um sério problema. Um problema grave. Por que você não fala com seu irmão? Se o seu irmão é sanguíneo, é um irmão biológico, você considera aquilo um problema na sua vida. Se você vai considerar aquele assunto com alguém, se você vai falar disso para alguém, você fala com um certo pesar. Mas é comum, num ambiente de igreja, pessoas se acostumarem a terem um relacionamento superficial uns com os outros, de modo que a gente só oferece um sorriso e um aperto de mão, mas não está nem aí para como de fato está a vida do outro. Nós devemos buscar profundidade, devemos buscar um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos. Mas o que temos visto são pessoas que ignoram esse fato, ignoram sua família e correm para a roda dos escarnecedores. Muitas pessoas da igreja, sempre vivem cercadas de pessoas que não têm nada para oferecer
de substancial na sua vida. Elas contam detalhes dos seus casamentos, elas falam de seus problemas, elas choram, elas brincam. Mas as pessoas, em geral, elas sempre, ao se referirem à igreja, se demonstram decepcionadas, frustradas. Irmãos, nós devemos ter um relacionamento real, cuidadoso e profundo. Isso só é possível porque a nossa união existe. Essa verdade, ela é basilar na vida da igreja. Porque sem essa verdade, o que nós vamos ter são igrejas fracas, igrejas lotadas de pessoas, mas que vivem de modo individual, membros desconexos, peças bagunçadas de um quebra-cabeça que querem imprimir a imagem bela de Cristo. Nós temos uma ligação potente, nós temos uma ligação forte. Nós somos irmãos. E se nós queremos ser uma igreja forte dentro da sociedade, dentro do mundo, nós não devemos inicialmente investir em marketing digital, nós não devemos investir em divulgações, nós não devemos preparar a sopa e levar para os mendigos, a gente não deve inicialmente buscar fazer um trabalho relevante no meio da sociedade, não. Se nós queremos ser uma igreja relevante, o primeiro passo para a nossa força, para o nosso fortalecimento nesta direção, é nós buscarmos relacionamentos profundos que são frutos de uma união que já existe. Então, a primeira verdade que nós podemos encontrar neste versículo, no versículo de número 10, é: a nossa união existe. Mas o texto ainda nos revela uma segunda verdade. O texto, na continuação, na parte B do versículo 10, diz o seguinte: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. A segunda verdade que podemos aprender aqui é que a nossa união, além de existir, ela é baseada em Cristo. Nossa união existe e a nossa união é baseada em Cristo. Vamos entender isso melhor. Paulo, primeiramente, ele enfatizou a nossa condição de unidade. Todos nós estamos unidos em Cristo. Seu foco agora é a nossa atitude de união, ou seja, somos irmãos. Sendo assim, devemos nos comportar como irmãos. A primeira parte do versículo B aqui, ela começa dizendo: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Paulo aqui ele estava fazendo um apelo, ele estava pedindo encarecidamente, era um rogo profundo. Já vimos a quem ele pedia. Ele pedia aos irmãos. Agora nós vamos ver o porquê, a razão dele estar pedindo. Ou melhor, o que deveria motivar a obediência dos irmãos ao seu pedido. Ele começou implorando aos irmãos. Agora ele justifica o seu rogo e o motivo pelo qual ele pedia era o próprio Jesus. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ideia de Paulo aqui, ao dizer pelo nome de nosso Senhor, não é a mesma ideia que temos quando a gente fala assim, pelo amor de Deus. A gente tem esse ditado, acontece uma coisa, pelo amor de Deus, pare com isso. Não, a ideia dele aqui não é de simplesmente colocar uma figura de autoridade para que ele seja obedecido, mas a ideia de Paulo aqui, ao falar do nome de Jesus, não é enfatizar somente. Isso porque nas culturas antigas, o nome de uma pessoa fazia referência à própria pessoa. Então o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: pela pessoa de Jesus, façam algo. Irmãos, vocês que têm um vínculo, façam algo. E a razão para vocês fazerem isso é a pessoa de Jesus. E o que é que eles deveriam fazer? Observando que Jesus tinha autoridade e que isto que ele instruiria estava de acordo com a autoridade de Jesus. Eles deveriam falar a mesma coisa e entre eles não deveria haver divisões. Em outras palavras, a igreja de Corinto deveria se manter unida. E a causa, a razão, a motivação disso é o próprio Cristo. Aquela igreja não poderia ser uma igreja dividida. Eles não podiam ser pessoas desunidas, eles não tinham o direito de viver em desunião. Pelo contrário, eles deveriam ser unidos, e o motivo para isso é Jesus. A união de uma igreja saudável não se baseia na conduta dos irmãos. Ela não se fundamenta no quanto as pessoas são amáveis umas com as outras ou não. A verdadeira união
é fundamentada na pessoa de Cristo. Nós devemos falar a mesma coisa aqui. Nós devemos seguir na mesma direção. E o motivo para isso é o nosso Senhor. Nós não amamos os nossos irmãos porque eles são legais, porque eles são pessoas boas, porque eles nos ajudam. Nós amamos os nossos irmãos por causa de Jesus. Irmãos, nós devemos ser unidos aqui, independente da personalidade que as pessoas aqui tenham. Pode ser que você aqui se encontre com alguém que você vai olhar para essa pessoa e quando você começa a conversar com ela, parece que vocês estiveram juntos toda a vida de vocês. Parece que você está vendo ali um reflexo de você mesmo e é maravilhoso conversar com alguém assim. Mas pode ser que você se encontre com pessoas aqui que são o radical oposto ao que você é. Que são totalmente contrárias em todas as áreas a você. Mas você não pode escolher amar a primeira e a segunda, não. Nós não temos o direito de apoiar apenas o pensamento de pessoas com quem eu tenho familiaridade. Nós não podemos nos isolar e nos restringir a mantermos um relacionamento profundo apenas com um nível específico de pessoas. Nosso dever é amar a todos, independente da personalidade, e o motivo disso é Cristo. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, mas o que Paulo está trazendo à tona aqui é que não seguir essas instruções é atacar diretamente a Jesus. Irmãos, hoje tem se popularizado a ideia de que você precisa de Cristo, você precisa ter um relacionamento com Cristo, você precisa se aproximar de Jesus, você precisa chorar, você precisa se ajoelhar, você precisa passar noites em claro buscando Jesus. Mas a igreja não. A igreja é um elemento secundário, é uma opção, é algo que eu posso ou não frequentar. A igreja é meramente uma escolha. Eu tenho até que ir para a igreja algumas vezes, mas eu não preciso firmar um compromisso com isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando você não vive a união verdadeira, você está atacando Jesus. De modo prático, é impossível você ser verdadeiramente cristão sem estar unido com a igreja. Salvo uma situação em que você não tem esta possibilidade. Imagine aí um irmão que vive num país que a igreja é perseguida, se falar de Jesus ele é morto e ele não conhece ninguém mais que seja crente, ele não pode ir para a igreja. Essa pessoa não é salvo? É. O que não pode acontecer é alguém tendo totais condições, viver um relacionamento superficial com a igreja e achar que está próximo de Deus. Você não está. Não está. Você está se enganando e atacando Jesus. Toda vez que você descreve a noiva de Cristo como um amontoado de hipócritas, toda vez que você pensa na igreja de Cristo como uma sociedade ali que tem diversas visões, mas que não compreende verdadeiramente a realidade, ao passo que você compreende cada detalhe do universo, toda vez que você imagina coisas assim, você está atacando Jesus, porque aquele que pretende, aquele que almeja ver a nossa união é o próprio Cristo. Por outro lado, nós devemos compreender que quando nós tomamos atitudes mais específicas contra a igreja, também estamos atacando diretamente Jesus. Quando você se intriga, vocês usam essa expressão aqui, se intriga, para de falar, fica bicudo, fica assim, não quer mais saber, você está atacando Jesus. Quando você cria uma panelinha impenetrável, você está atacando Jesus. Quando você não é aberto para a aproximação de outro irmão, quando você quer viver a sua vida individualmente, sem se importar com uma exortação, quando você quer viver uma vida independente da igreja, você está atacando Jesus. Quando você fofoca, você está atacando Jesus. Quando você alimenta um senso de ideia que o faz amaldiçoar seu irmão, você está atacando Jesus. Irmãos, entendam bem, não é uma opção
Porque a causa, a razão, o motivo de sermos unidos é o próprio Cristo. Vimos até agora que existe uma união entre nós. Nós somos o quê? Irmãos. Mas essa união deve ser acompanhada de uma atitude. A atitude que busca ali a unificação do corpo. E a razão disto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por fim, a última verdade, ela vai falar a respeito da nossa atitude prática. Vimos nossa condição, nossa motivação, e agora vamos ver o que devemos fazer. A terceira verdade sobre união vai ser encontrada na parte C desse versículo, que diz o seguinte: antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A terceira verdade sobre união que podemos identificar aqui, que pode fortalecer muito nossa igreja, é que a nossa união, ela deve ser completa. Nossa união existe, ela é fundamentada em Cristo e ela deve ser completa. Vamos analisar bem esse texto. Paulo começa dizendo: antes sejais inteiramente unidos. Ou seja, ao invés de promovermos divisões, nós devemos ser unidos em todas as coisas. E não existem graus aqui em que você tem opção de se unir ou não à igreja. Áreas em que você pode selecionar. Nessas áreas eu vou me unir à igreja, nestas outras não. Paulo está dizendo que a nossa união ela deve ser completa. Nós, como igreja, devemos estar inteiramente unidos. Depois dessa afirmação, ele é mais específico e discrimina os aspectos em que devemos estar unidos. Ele faz essa discriminação em duas categorias. Ele diz, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso significa que a igreja deve ser unida naquilo que pensa e naquilo que faz. Vamos analisar esses dois pontos com um pouco mais de calma. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aqui que a igreja deve ser unida na mesma disposição mental, unida naquilo que pensa. Paulo fala aqui da disposição como uma referência ao nosso interior, à nossa mente, ao nosso poder de observação, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Isso significa que a gente deve ter aqui uma sintonia mental. Nós devemos ser unidos mentalmente. Isso implica que a igreja deve ter uma unidade doutrinária. Toda igreja saudável, ela deve ter uma visão saudável sobre Deus e sobre os ensinos relacionados a Deus. Uma igreja madura é uma igreja bem resolvida quanto a questões doutrinárias. Ela tem uma posição adotada que é comum aos seus membros. E essa posição, ela deve refletir a palavra de Deus. Uma igreja saudável, ela busca resposta para que os seus membros não sejam como meninos levados por todos os ventos de doutrinas. Uma igreja madura, ela tem unidade doutrinária. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é importantíssimo, porque isso nos tira de uma zona de conforto. Nós não temos a opção aqui de ficarmos no beabá da fé. Nós temos que juntos, todos, nos aprofundarmos e estudarmos, para que a gente não fique apenas no leite espiritual, mas para que a gente dê um passo a mais e chegue até o alimento sólido. A nossa igreja não pode fugir de tomar uma posição. Nós devemos juntos debater, conversar, analisar e chegar a conclusões. Se eu perguntasse para você, quando Jesus Cristo volta? Antes da tribulação? No meio da tribulação? Depois da tribulação? Vai ter pelo menos tribulação? Se eu perguntasse para você, os dons, eles existem hoje? Qual seria a sua posição? Se eu perguntasse para você, você é um calvinista? Você ia dizer, bem tu. O que é que você ia dizer? Irmãos, nós devemos tomar posições. Os líderes vão conduzir esta tomada de posições, mas a igreja deve toda trabalhar. A gente não pode ficar meramente aqui como se fosse um clube, mas existe um engajamento mental coletivo que é necessário para que uma igreja se torne forte. Mas a unidade doutrinária não é o único aspecto mental no qual devemos ter comunhão. Pois esta união também deve ser quanto aos alvos. É errado uma igreja não planejar o seu futuro, uma igreja não ter a visão de saber qual será o seu próximo passo. Não podem existir alvos diferentes na liderança e na igreja, mas nós devemos ter uma sintonia, nós devemos caminhar juntos
buscando agradar a Deus, devemos nos manter unidos, devemos ter uma só mente e um só coração. Mas a realidade é que isso é difícil, porque isso exige humilhação. Isso exige, muitas vezes, você ter que assumir que você não sabe de muitas coisas e que precisa ser ensinado. Isso significa que, muitas vezes, você precisa deixar uma opinião que você entende ser a melhor para seguir o rumo da maioria, mesmo não prevendo que aquele rumo seja o mais adequado. Mas nesses momentos nós devemos nos lembrar que a causa de fazermos isso é o próprio Cristo. É importante destacar que a igreja deve ser unida e não uniforme. Podemos ter opiniões diferentes quanto a alguns assuntos secundários. Nós podemos pensar diferentes uns dos outros aqui. O que nós não podemos é abandonar o espírito de união. Irmãos, eu acho lamentável quando uma pessoa, por uma questão doutrinária secundária e irrelevante, deseja deixar uma igreja local. É muito triste quando pessoas não compreendem que mais importante do que eu estar certo é eu ser amado por uma igreja saudável. Irmãos, vocês têm um privilégio ímpar. Vocês têm uma oportunidade maravilhosa. Vocês têm diante de vocês uma igreja que busca fazer a vontade de Cristo. A igreja não deve ser um ambiente onde as minhas ideias reinam, mas a igreja é um ambiente de submissão a Cristo. Devemos ter a mesma mente, devemos abrir mão da nossa opinião e às vezes aceitar, mesmo sem concordar, o que não vai ser extremamente relevante para a nossa fé. Não podemos ser rebeldes. Nós devemos amar o nosso Deus, o nosso Cristo, de modo que busquemos a união. Mas Paulo não diz apenas que devemos ter a mesma disposição mental, pois ele diz também que devemos ter o mesmo parecer, ou seja, devemos agir da mesma maneira, ou ter a mesma opinião prática. Uma igreja não pode ser desincronizada. Nós não podemos fazer aqui o que queremos. Você não pode simplesmente desejar ter uma ideia e passar por cima do corpo para que a sua ideia seja concretizada. A gente não vive a época dos juízes em que cada um faz o que parece reto aos seus olhos. Imagine o exemplo do corpo. Imagine o meu pé tendo uma vontade própria, a minha mão uma vontade própria, o meu outro pé uma vontade própria, a minha outra mão uma vontade própria e eu querendo andar. Ia ser mais ou menos como eu já ando, né? Não ser muito diferente, não. Mas não ia ser um negócio muito bonito, não. A igreja ela não pode ser desincronizada. Nós devemos buscar fazer o mesmo. A igreja funciona bem, ajustada, como um corpo. Isso implica que eu devo prestar contas das minhas ações. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que me der na telha. Nossa união ela não é apenas intelectual, ela é prática. Ou seja, eu tenho que ajudar na obra de Deus ministrada pela igreja. Mesmo que não seja como eu quero. Eu não tenho a opção de não ajudar. Por quê? Qual a causa disso? Cristo. Cristo. Cristo é a razão que me obriga a me unir à igreja, mesmo quando eu sou contrariado. Irmãos, eu acho espetacular isso que estamos vendo aqui. Porque isso é contrário. Isso é contrário à nossa inclinação natural. Se a gente fosse escolher um grupo, e as pessoas fossem avaliar aquele grupo que escolhemos, a maioria das pessoas teriam pelo menos a mesma ideia. Mas o que Deus fez foi pegar um bocado de desajustado, psicopatas em potencial, o pior da sociedade, botar num lugar, no nosso caso, quente, e dizer assim: sejam unidos. Se a gente não olhar para Cristo, a gente não consegue. Mesmo quando a minha opinião é contrariada, eu não posso ser alguém que desune a igreja. Eu não posso sair de casa em casa falando mal, eu não posso ter uma atitude errada, porque esse é um ataque direto a Cristo. Devemos ser tolerantes, devemos amar, porque Cristo é a razão. Nunca podemos deixar que a desunião nos enfraqueça. Devemos ter em mente essas 3 verdades se queremos ser uma igreja forte. A nossa união, ela não é um mito distante, uma realidade utópica, mas ela existe. A nossa união, ela é baseada em Cristo. E a nossa união, ela deve ser em todas as áreas, ela deve ser completa. Se essas verdades forem assimiladas e praticadas, certamente a nossa igreja, a Igreja Bíblica de Morada Nova, será uma igreja forte. Afinal de contas, a união faz a força.
Eu gostaria que você refletisse um pouquinho nisso para finalizar. Isso que eu estou falando não é muito legal assim para igreja pequena, não. É bom a gente pregar dinheiro. A gente pregar um negócio mais popular. Mas, irmãos, se não for para começar com o fundamento correto, é melhor que a gente não cresça. E qual é que tenha sido a sua atitude quanto à união? Você tem valorizado os seus irmãos? Ou você tem se cercado por qualquer pessoa que pareça ter uma proposta favorável a você, sem se importar com o vínculo real que você tem? Você tem demonstrado que ama Cristo por meio de buscar se aproximar verdadeiramente do seu corpo, ou você tem entristecido o Espírito Santo? Você tem sido um agente que separa a igreja pelo seu próprio exemplo, ou você tem sido um agente de união? Certamente todos nós temos o que mudar. Sem sombra de dúvidas, todos nós muitas vezes não valorizamos de modo adequado a união. Mas essa não pode ser uma marca de uma igreja que quer ser verdadeiramente forte. Irmãos, a nossa união, ela não é meramente uma opção, mas ela é aquilo que vai nos dar força para encararmos esse mundo mau, seguindo a causa de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque fomos exortados essa noite a mantermos uma atitude de união. Sabemos que isso é contrassenso, que hoje em dia vivemos dualistas, em que cada um fazer sua própria vontade, buscar seus próprios interesses parece ser preferível. É fácil tratar a tua igreja como algo secundário e entender que a igreja é o culto. É fácil. Mas tire da nossa mente essa visão, que a gente não venha amar somente o culto de adoração, que a gente não venha amar somente a reunião litúrgica da igreja, mas que a gente venha amar a igreja e buscar cooperar para que o teu reino avance nesse mundo. Abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado pela tua palavra que nos fortalece. Muito obrigado por esse domingo agradável que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus agradeço-te. Amém.